Vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse 6. Nós vamos ler todo o capítulo, os versículos 1 até 17. Apocalipse 6, versículos 1 a 17. A palavra de Deus está registrada nesta passagem, diz assim: E quando o cordeiro abriu os 7 selos, e ouvi os 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão: Vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis, um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou nele como saco de crina, a lua toda com sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus fios verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes, disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Aí, meus queridos, a leitura da palavra de Deus. Certamente essa é uma das passagens, uma das partes mais conhecidas do livro do Apocalipse. Os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, descritos aqui nos primeiros 4 selos abertos do livro que Jesus recebeu nos céus como uma recompensa pela sua vitória. E certamente também não há texto mais confusamente interpretado na história da igreja. Todo tipo de significado que você possa imaginar já foi dado a esses cavaleiros ou a esses selos do livro do Apocalipse. Na maioria, talvez até possa dizer sempre, essas interpretações erradas decorrem do não entendimento do capítulo 5. É o capítulo 5 que nos faz entender o capítulo 6. Sem entender os eventos, os acontecimentos do capítulo 5, esses selos abertos aqui deste livro se tornam desconexos,
se tornam coisas que vão ser dadas significações das mais absurdas possíveis. Mas quando nós entendemos o que aconteceu no capítulo 5, então os selos do capítulo 6 ficam bem mais fáceis, bem mais simples de serem entendidos. Para relembrar então, como nós já tivemos a oportunidade de meditar no último estudo no livro do Apocalipse aqui mesmo, no capítulo 5, nós temos a descrição da coroação de Cristo nos céus. O momento em que Jesus, após ter morrido pelos pecados do seu povo aqui na terra, após ter ressuscitado dos mortos para consumar a vitória dele, e após ter subido aos céus na ascensão, quando Cristo, depois daqueles 40 dias que ele apareceu aos discípulos após a sua ressurreição, ele se elevou aos céus, ele subiu aos céus. Esta subida de Cristo aos céus, o momento da coroação de Cristo como o vencedor da morte, como o vencedor do pecado, como o vencedor do mal. É então que ele recebe um título que sempre foi dele, mas agora ele pode ostentá-lo plenamente. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque ele conquistou a grande vitória sobre Satanás, porque Satanás pensava que ao crucificar Jesus, ao levar Jesus à cruz, Satanás pensava que estava obtendo a grande vitória, o grande triunfo sobre Deus. Não é sem razão que os evangelhos descrevem que Satanás entrou em Judas Iscariotes na noite da última ceia, e então Judas, possesso de Satanás, foi vender Jesus por 30 moedas de prata. Não há dúvidas, Satanás é o autor, de certo modo, da crucificação de Cristo. É evidente que foram os homens, foram os romanos, foram os religiosos, foram os sacerdotes, os falsos acusadores, mas por trás deles todos estava o poder do dragão, o poder de Satanás. Ao levar Cristo, ao usar os instrumentos humanos para fazer Cristo ser morto, ser crucificado, Satanás pensava que estava obtendo sua maior vitória. Uma maneira de mostrar para Deus: é isso que fazemos com o seu filho, é isso que o mundo faz com o seu filho, desista desse mundo, mais ou menos isso. Essa é a resposta que o mundo dominado pelo mal, pelo pecado, faz com o Filho de Deus, dá em relação ao ministério, à vinda do Filho de Deus. Mas Satanás não sabia, justamente porque ele não é onisciente, porque ele não tem todo o conhecimento, e porque só Deus tem o conhecimento completo, que a morte de Cristo na cruz seria a grande derrota do próprio Satanás. É assim que, por exemplo, o autor aos Hebreus descreve a vitória de Cristo no capítulo 2 da carta. Ele diz assim, que Cristo, por sua morte, destruiu aquele que detinha o poder da morte, a saber, Satanás. O que Cristo fez com Satanás na cruz, a Bíblia chama de destruição. Diz que ele foi destruído lá na cruz do Calvário. É evidente que ele não foi destruído como ser, como entidade espiritual, como um anjo decaído, ele não foi destruído. O que é que foi destruído? O poder que ele possuía, o poder da morte. É assim que Hebreus relata. Por sua morte destruiu aquele que detinha o poder da morte. É claro que Satanás nunca teve poder de matar ninguém, a menos que Deus autorizasse, como é o caso dos filhos de Jó. Mas o poder da morte é um poder de acusação. É um poder de exigir que os pecadores sejam punidos. Esse poder Satanás detinha. Ele era o detentor do poder de acusar o povo de Deus. E quando Jesus morre na cruz, então esse poder é tirado dele. Ele perde esse direito de acusar o povo de Deus lá nos céus. Por isso que a Bíblia diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e intercede por nós. Então observe o que aconteceu na ascensão de Cristo.
a subida de um, a descida do outro. A subida de Cristo aos céus, como nosso advogado diante de Deus, à direita de Deus, causa a queda, a expulsão do diabo. E então ele tem que descer à terra, como vai descrever o capítulo 12. Que nós ainda chegaremos lá um dia, se Deus quiser. No capítulo 5 é que há a descrição desta coroação de Cristo nos céus. E pelo menos 3 vezes é dito que o motivo, a causa da coroação de Cristo nos céus é a morte dele. Sim, porque a morte dele na cruz foi o pagamento da dívida. O pagamento da dívida do pecado do povo de Deus em toda a história, desde Adão até o último eleito que for redimido no tempo por vir. Foi isso que Cristo pagou lá na cruz. Por sua morte, diz o texto do capítulo 5, ele comprou os que procedem de toda tribo, raça, língua e nação. Por sua morte, ele adquiriu pessoas. Ele não adquiriu o mundo inteiro. Ele não adquiriu todas as nações. Ele adquiriu pessoas de todas as tribos, raças, línguas e nações. Por exemplo, não todos os brasileiros, mas um grande número de brasileiros. Não todos os chineses, mas um grande número de chineses. Ele adquiriu, ele comprou, ele pagou. Pagou o preço dessas pessoas. São dele, pertencem a ele. Vai salvar essas pessoas. E o capítulo 6 vai descrever como ele fará isso e o que vai acontecer com essas pessoas. Portanto, antes de olhar para o capítulo 6 e tentar jogá-lo para o futuro, tentar imaginar alguma coisa catastrófica que vai acontecer daqui sei lá quantos anos, nós precisamos olhar para o passado e ver como o capítulo 6 de Apocalipse vem se cumprindo desde o momento em que Cristo subiu aos céus após a ascensão, dos seus 40 dias de manifestação visível da sua ressurreição. Porque quando ele subiu aos céus, então ele pegou o livro da mão direita de Deus e então ele começou a soltar os selos deste livro. E não é sem razão que o primeiro dos selos deste livro é descrito aqui como um cavaleiro branco. Veja outra vez a descrição, verso 1. Vi quando o cordeiro, ou seja, é Jesus mesmo quem está abrindo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis, um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Apesar da tentativa de muitos intérpretes, especialmente os nossos irmãos da linha chamada dispensacionalista, tentarem identificar esse primeiro cavaleiro com o anticristo, nós precisamos recusar totalmente essa interpretação. Primeiro porque o anticristo nunca é descrito em Apocalipse com a cor branca. A cor branca sempre é sinônimo de pureza, sempre é sinônimo de santidade em Apocalipse. Segundo, porque é dito que esse cavaleiro aqui é vitorioso e para vencer. O anticristo tem vitórias temporárias, concedidas por Deus, vitórias temporárias, mas algo dessa magnitude, é uma descrição de invencibilidade. Ele saiu vitorioso e para vencer, ele é invencível. Algo com essa magnitude nunca poderia ser aplicado ao anticristo. Mas então, a que se refere o primeiro cavaleiro de Apocalipse, ou o primeiro cavaleiro do capítulo 6? Seria o próprio Cristo? Não dá para identificar com o próprio Cristo. Por quê? Porque é Cristo quem está abrindo o selo. Então ele não pode ele mesmo abrir o selo do livro e ele mesmo ser o que sai de dentro, digamos. Ele está abrindo o selo do livro, logo ele não pode ser esse cavaleiro que sai a partir da liberação do selo. E também, já foi notado muitas vezes, que Jesus Cristo, embora também seja um cavaleiro montado num cavalo branco, no capítulo 19 do livro, mas a arma de Cristo é uma espada. E a arma do cavaleiro branco, do primeiro selo, é um arco. Então, há aqui uma pequena diferença, mas é uma diferença importante. Algo também importante de notar é que ele tem uma coroa.
Mais uma vez, isso testemunha contra a ideia de ser o anticristo. Porque coroa, a palavra usada aqui, é coroa real mesmo, não é coroa usurpada. Não é um diadema, é um estéfanos, uma coroa verdadeira. A coroa de Cristo. Mas, no entanto, não é o próprio Cristo. Não é o anticristo, mas também não é o próprio Cristo. Então, o que é? O que pode ser o cavaleiro branco? Entendendo a sequência dos eventos. Cristo morreu na cruz. Pagou o preço do pecado do seu povo. Comprou, adquiriu pessoas para si, de todas as tribos, raças, línguas e nações. Ressuscitou para garantir, para consumar sua vitória. Subiu aos céus, expulsou de lá o dragão, ele perde o seu trono, ele perde sua autoridade, ele perde seu poder de acusação e perde o direito de enganar as nações, como vai ser descrito depois no capítulo 20 de Apocalipse. Então, o que pode ser o primeiro selo, se não a ordem e a garantia de Cristo para que o Evangelho seja pregado em todas as tribos, raças, línguas e nações. E para que o Evangelho obtenha a vitória completa durante todo o período determinado por Deus para que o Evangelho seja pregado. É importante lembrar que o Evangelho tem início, teve início e terá um fim. Ele não vai ser pregado infinitamente, eternamente. Um dia, a pregação do Evangelho na terra cessará. Quando Deus oferecer a última oportunidade aos homens. Parecido como quando aconteceu o dilúvio. Estava lá a arca por vários anos. As pessoas podiam entrar na arca, estava acessível. Mas quando a porta da arca se fechou, ninguém mais podia entrar. O tempo havia cessado. Um dia, a pregação do Evangelho terá cumprido o seu papel. Então, quem entrou, entrou. Quem está dentro da arca, está dentro. Quem está fora, não entra mais. Mas durante o período da pregação do Evangelho, é importante notar que ele é invencível, vitorioso e para vencer. Ninguém pode deter o avanço do Evangelho em todo o mundo, porque Cristo conquistou isso. E foi ele quem disse isso com todas as palavras, sem linguagem apocalíptica como aqui, mas com linguagem direta e clara, no texto que nós lemos durante o culto. Mateus 28, 18 a 20. O que ele disse? Toda a autoridade me foi dada. Onde? Nos céus, claro. Ele subiu lá e foi coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas onde mais, ele disse? Na terra. Consequentemente, uma vez que ele disse, uma vez que eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, vocês podem ir. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A sequência é clara, é lógica. Após a vitória de Cristo na cruz, após sua ressurreição, após sua subida aos céus, a primeira missão é pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho em toda a terra, anunciar o Evangelho em todo o mundo. Por isso, o primeiro ato do Cristo coroado nos céus, o primeiro ato do soberano, do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores é dizer o seguinte: comece a pregação do Evangelho em todo o mundo. Nada nem ninguém poderá deter. Sabe qual é a grande garantia do sucesso da pregação do Evangelho? Cristo. Ele é a garantia do sucesso da pregação do Evangelho. Ele disse: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Vocês só precisam ir. Vocês só precisam pregar. Mas a autoridade é minha. Não existe instrumento mais poderoso do que o Evangelho. Por isso mesmo Paulo diz dele o quê? Que o Evangelho é o quê? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu, mas também do grego. Internacional. Esta é a ideia. Um poder internacional, um poder que avança em todas as tribos, raças, línguas e nações, e que nada nem ninguém pode deter. Observe uma coisa. Os homens e o próprio Satanás podem deter os pregadores. Sim, pode ser que se você sair daqui e for pregar o evangelho em algum lugar proibido por aí, quem sabe até no Brasil isso pode acontecer logo, pode ser que você seja preso. Isso não significa barrar o evangelho. Significa barrar o pregador. Mas é o que o próprio Paulo já disse no primeiro século ainda, por volta do ano 60, quando ele escreveu a Timóteo. Ele disse, eu estou preso. Contudo, a palavra de Deus não pode ser presa. A palavra de Deus não está presa. Olha esses tiranos aí, dessas nações, onde supostamente não se pode pregar o evangelho. Eles decretam leis. Eles condenam à morte os evangelistas, os pregadores. Pergunta, conseguem evitar o poder do evangelho? Não conseguem. O evangelho entra de um jeito ou de outro. Porque foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vitorioso e para vencer. Sabe qual é a única maneira de o evangelho não funcionar? Só tem uma maneira de o evangelho não funcionar. Sabe qual é? Não pregar. Não pregar. Essa é a única maneira. Se você quer invalidar o evangelho, só tem uma maneira. Ficar de boca fechada. Não pregou, não funciona. Mas abriu a boca. Anunciou o evangelho. Pregou a palavra de Deus. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O resultado virá inevitavelmente, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A igreja, meus irmãos, recebeu dos céus a arma, o instrumento mais poderoso que existe, o evangelho. Só não conquista se não usa. Só não faz diferença se não prega. Mas se pregar, quem garante é o autor do evangelho. Quem garante o resultado é o dono dele. É quem tem o livro na mão e que recebeu todo o poder nos céus e na terra. Não tem nada a ver com o anticristo, o cavaleiro branco do Apocalipse. Longe disso. É uma descrição do poder e da vitória do evangelho, desde a ressurreição de Cristo, desde a ascensão de Cristo, até o último dia que está determinado para o evangelho ser pregado aqui na terra, até que o último eleito das nações se converta. Então, o evangelho cumpriu sua função. Do mesmo modo, o segundo cavaleiro do Apocalipse não deve ser visto como algo de um futuro distante, mas deve ser visto como algo que está em ação, desde a morte, desde a ressurreição, desde a subida de Cristo aos céus, e até agora, e nesse exato momento está em atuação, como o branco está em atuação agora mesmo, o próximo, o vermelho, também está. Assim diz a palavra. Verso 3, quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi dada uma grande espada. O significado do segundo cavaleiro é bastante óbvio, é bastante claro, é falta de paz, né? É isso que o texto está dizendo, o poder que ele tem é o de tirar a paz da terra.
é um causador de transtornos, é um causador de turbulências, é um causador de inimizade, é um causador de violência. Por isso a espada é sua grande arma. Deste modo, ele pode causar grandes destruições. Isso significa que Deus determinou sobre a terra. Deus, ao mesmo tempo em que Ele mostra a sua misericórdia, entregando aos homens o evangelho da paz. Porque o cavaleiro branco é o evangelho da paz. A oferta de Deus ao mundo é uma oferta de paz. Mas ao mesmo tempo, a rejeição ao evangelho da paz traz no seu encalço e como consequência disso, falta de paz. Quando os homens recusam a mensagem do evangelho, só lhes resta a espada. Só lhes resta uma expectativa terrível de morte e destruição, como diz o autor aos Hebreus, porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Porque aquele que calcou aos pés o sangue do Filho de Deus, não resta outra expectativa a não ser morte certa. Então há um sentido de que a rejeição do primeiro cavaleiro por parte daqueles que não são escolhidos, obviamente, traz como consequência morte e destruição. Mas é preciso pensar também em relação aos próprios escolhidos, uma vez que nós, igreja, somos os instrumentos da pregação do evangelho ao mundo, certo? Então, é por instrumentalidade de nós que o cavaleiro branco percorre a terra. Nós somos os instrumentos da pregação do evangelho. Mas o que o próprio Cristo disse, que sobre os pregadores do evangelho, sobre aqueles que viveriam o evangelho com firmeza, com autenticidade, viria o quê? Tribulação, perseguição, morte. Aqui está, portanto, a sina dos pregadores do evangelho também. Eles anunciam a grande mensagem de paz, mas o que o mundo faz com eles é vir sem paz, é vir com a espada para matá-los, para destruí-los. Como aconteceu com Cristo, como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Tiago, como aconteceu com Pedro, como aconteceu com João, que escreveu o Apocalipse. Paulo diz, todos quantos querem viver piedosamente, receberão o quê? Sombra e água fresca? Todos quantos querem viver piedosamente receberão o quê? Perseguições. Sofrerão perseguições. Viver o evangelho verdadeiro, o evangelho da paz, sempre atrairá contra o povo de Deus perseguição, espada, morte. Era exatamente o que aconteceu no primeiro século. Lembra-se? João está escrevendo isso para 7 igrejas que viviam, pessoas de carne e osso como nós, que viviam lá em Éfeso, Esmirna, Sardes, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Ele escreveu para aquelas pessoas. Ele diz o seguinte, entendam uma coisa, o evangelho que vocês ouviram é invencível. Entendam uma coisa, o evangelho que está percorrendo o mundo é invencível, mas vocês podem ser mortos. E muitos de vocês serão, e foram. Isso se cumpriu literalmente na história, tem se cumprido. Não precisa esperar o futuro, isso é realidade. Sempre foi. Do mesmo modo, o próximo cavaleiro, talvez aí o mais enigmático da história, mas a mensagem é simples por trás. No versículo 5, diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro geralmente
é interpretado como o cavaleiro da fome, da carestia. E é uma boa interpretação. Porque ele está anunciando uma alta, exacerbada de preços de alimentos. É isso que ele está dizendo. Olha, o cavaleiro tem uma balança na mão, uma balança usada para medir, para pesar os alimentos. E aí há um anúncio celeste de que os preços se inflacionaram. Porque quando você cobra 1 denário para uma medida de trigo, isso é muito caro. Só para você entender, 1 denário representa, ou representava, nos dias do Novo Testamento, no primeiro século, o que um trabalhador recebia por 1 dia de trabalho. Era o salário de 1 dia de trabalho. O salário de um diarista, digamos assim. Hoje, nesse caso, os diaristas, os trabalhadores autônomos, recebem em torno de 70 a 90 reais, dependendo da função. Diarista, pessoa que trabalha em construção civil. Normalmente, a diária para essas funções varia aí de 70 para cima. Vamos colocar, então, assim, uma diária bem baixa aqui, 50 reais. Agora você imagine, você vai ao mercado com 50 reais. O que você traz de lá? 1 quilo de farinha. 1 quilo de farinha. Quanto vale 1 quilo de farinha hoje? 2 reais? 3 reais? Por aí, né? Não. A 50 reais. É essa a ideia. E do mesmo modo ele diz que 1 denário, que seria aqui, grosso modo, 50 reais, só compra 3 medidas, 3 punhados de cevada, que é mais barata do que farinha. Isso custaria talvez R$1,50, R$2 hoje. No entanto, nessa inflação aqui, nós vemos então um preço altíssimo, um preço muito caro. Conjuntamente, vem uma outra estranha ordem dizendo: não danifiquem, quer dizer, ninguém toque, ninguém mexa no quê? No azeite e no vinho. Cevada e farinha, comida de pobre. Azeite, vinho, comida de classe média. Comida de rico. O sentido aqui é justamente esse. Os que têm dinheiro, reservando para si as melhores coisas, e o povão vendendo o almoço para pagar a janta. Se virando como dá, se virando como pode. Há um sentido que pode ser visto isso aqui. Porém, deve ser visto de uma maneira mais específica, lembrando algo importante dos acontecimentos do primeiro século. Os cristãos verdadeiros, para serem cristãos verdadeiros, precisavam não se contaminar com o mundo. Então, eles não podiam participar dos rituais públicos de adoração ao imperador. Eles não podiam participar dos festivais nos templos. Mas acontece que a participação nesses rituais e nessas cerimônias do primeiro século garantia destaque, posição social importante para muitas pessoas. Então, só para você ter uma noção, se converter no primeiro século era perder dinheiro na certa. Se tornar um cristão no primeiro século significava perder emprego, significava perder influência, perder privilégios, perder um monte de coisa. Bem ao contrário, do que os pregadores da teologia da prosperidade falam hoje, né? Você se converteu, pronto, agora só paz e alegria, só prosperidade. Mas, muito ao contrário disso, significava no primeiro século perder. Então todo crente sabia que ser crente era tomar a cruz e seguir a Jesus. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-lhe. Os crentes precisavam estar preparados para
perder o que tinham. Significava então, inclusive, passar fome. Não ter dinheiro para comprar os produtos para a sua família. Muitos cristãos precisavam passar por esta provação. Consequência do primeiro cavaleiro, a vitória do evangelho muitas vezes é a espada e outras vezes é a fome. Os cristãos têm que estar preparados. Como o apóstolo Paulo disse, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser honrado como humilhado. De tudo tenho experiência, tanto de fartura, mesa cheia, quanto de fome, mesa vazia. O cavaleiro preto representa que o cristão precisa estar preparado para enfrentar os altos e baixos da vida, lembrando de algo primordial, importante. Porque quando uma ordem que vem do céu diz não danifiques o azeite e o vinho, o que Deus está dizendo é o seguinte: você cristão não pode se envolver com revolução. Não é parte do seu ministério. Não é você que vai derrubar governo. Não é você que vai subverter a ordem. Porque havia uma tendência, uma sensação seguinte: se nós não temos nada, por que não podemos pegar as comidas dos ricos? Não, não pode. Porque faz parte da vida cristã resignação. É uma das mensagens comuns em Apocalipse. Ele vai dizer assim: aqui está a paciência dos santos. Quem leva para cativeiro vai. Quem mata a espada será morto à espada. Então, não há na palavra de Deus justificativa para o cristão se envolver, por exemplo, um caso simples, um golpe de Estado. Vamos derrubar o rei e vamos colocar outro no lugar. Não há. O cristão é ensinado a orar pelas autoridades, a pregar para elas, mas não é ensinado a enfrentá-las. Não é ensinado a desrespeitá-las. É ensinado a entender que não há autoridade que não proceda de Deus. E que se alguém governa, porque Deus investiu de autoridade. Isso é difícil. É difícil essa ordem: não toque no azeite e no vinho dos ricos. Mas é o que o Evangelho ensina. No sentido de dizer que nós não podemos lançar mão da nossa força para tentar satisfazer e de forma ilícita as nossas necessidades. Ao contrário, resignadamente, esperar em Deus. Ele nos recompensará no tempo certo. O quarto cavaleiro, que está aqui no versículo 7, é uma junção dos anteriores, de certa forma, mas leva um pouco além, porque diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo esse chamado Morte, e o Inferno, a palavra grega aqui é Hades, o Hades o estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar, veja, 4 instrumentos: pela espada, que já foi citada no segundo cavaleiro, pela fome, que já foi citada no terceiro cavaleiro, e agora com mais 2 instrumentos: com a mortandade, que talvez signifique doenças, pestes, e por meio das feras da terra, animais selvagens, feras. Através desses 4 instrumentos, portanto, espada, fome, peste e feras, há um morticínio. Então, perceba uma coisa importante. Os 4 cavaleiros estão em ação há muito tempo. Devemos, portanto, ver os eventos de grandes destruições que acontecem no mundo como ações autorizadas por Deus. Muitas vezes por causa da reação do mundo ao Evangelho.
e outras vezes, quando nos diz respeito, como testes. Testes para aqueles que pregam o Evangelho. Se estão dispostos a enfrentar a espada, se estão dispostos a enfrentar a fome, se estão dispostos a enfrentar a mortandade e as feras. Paulo diz nos Efésios que ele, lá na cidade de Éfeso, lutou com feras. Inclusive ele diz, escrevendo aos Coríntios, né? Se como homem lutei com feras em Éfeso, de que me aproveita se os mortos não ressuscitam? O que ele quis dizer foi o seguinte: é a minha certeza na ressurreição que me faz enfrentar o que for, que me faz enfrentar o desafio que tiver. Feras dentro de uma arena, ou feras com uma multidão enfurecida, que foi o que ele enfrentou lá, uma espécie de linchamento público. Aliás, Paulo foi linchado algumas vezes. Uma delas ele foi apedrejado. Isso que lhe dava coragem de enfrentar as lutas, os desafios, as feras do mundo. Os cavaleiros, meus irmãos, são ações do Cordeiro. Jesus Cristo liberou para o mundo um evangelho vitorioso, mas liberou também grande destruição, grandes destruições, mortes, porque isso faz parte do propósito dele, do plano dele. Note que o quinto selo vai falar de quem? Dos mortos. Os mortos que já estão morrendo desde o segundo selo. Eles então agora, lá no céu, é que são consolados. Diz assim, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Observe, o quinto selo não é nem uma ação estrondosa na terra como foram os 4 selos anteriores, mas é uma visão de uma cena celeste, lá no céu, diante do altar, debaixo da escadaria do altar de Deus, do trono de Deus. Lá ele enxergou as almas. Almas podem ser vistas, não são totalmente invisíveis, dá para vê-las, porque ele viu as almas dos decapitados. Não estavam dormindo na sepultura, como muitas seitas defendem, mas estavam lá no céu. É para lá que vão as almas dos crentes que morrem. Porque uma das grandes preocupações do autor do Apocalipse, no caso João o apóstolo, é falar ao povo, a falar à igreja, falar àquelas 7 igrejas, o que aconteceu com os mortos. Imagine, meus queridos. Você faz parte de uma igreja que tem 300, 400 pessoas, toda semana morre 10. Toda semana morre 10 pessoas da igreja. Mas não morrer de morte natural ou de doença. Foram decapitados. Em praça pública. Guilhotina, espada, cortou a cabeça fora. Outros crucificados. Lembra do Pedrinho? Foi crucificado semana passada. Já imaginou uma situação dessa? Era isso que eles viviam. E o fulano, cadê o fulano? Está preso. O império tirou todos os bens dele. E onde é que ele está? Ele está numa masmorra. E a família dele foi vendida como escravo. A mulher, os 3 filhos, as 2 filhas, todos vendidos como escravos. Isso era ser cristão. Isso precisava ser enfrentado. Cadê a teologia da prosperidade? Cadê essa bobagem inventada pelos homens para atrair os incautos? Mas ficava a dúvida em muitas pessoas e muitos crentes. Que era justamente, e agora o que aconteceu com os nossos irmãos que foram mortos? E cá entre nós, não adiantava dizer, em nome de Jesus eu não aceito essa morte. Eu determino que desapareça esse leão aqui na minha frente, dentro da arena.
ia resolver muito esses chavões sem sentido que os crentes usam por aí. Mas o que aconteceu com esses homens? O que aconteceu com os nossos irmãos? Então a preocupação do Apocalipse é descrever: olha, não se preocupem, eles estão bem. As almas deles estão lá com Deus, diante do trono de Deus, conscientes, acordadas, sabendo do que está acontecendo, inclusive elas fazem uma reivindicação. Uma reivindicação apresentada, viu aí, de certa forma pode fazer algum protesto também, né? Apresentar uma reivindicação ao soberano, ao Rei dos Reis. Qual foi a reivindicação? Senhor, o Senhor não é justo? O Senhor não é um juiz? Cadê o julgamento? Por que está demorando tanto o julgamento dos ímpios? Até quando o Senhor vai permitir que vivam essas pessoas que nos mataram? Ou seja, as almas dos decapitados, e provavelmente João estivesse pensando aqui num grupo específico de cristão, de alguma daquelas igrejas lá do primeiro século que foram mesmo decapitados. Ele está falando desse exemplo para dizer, olha, diante de Deus, a reivindicação deles foi ouvida. Mas a resposta também é importante. Mais importante do que a reivindicação é a resposta que Deus dá. E a resposta é a seguinte, verso 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Branco sempre significa pureza, santidade em Apocalipse. Então, eles já são santos. O problema do pecado está resolvido na vida deles. Eles estão em paz com Deus. E lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. O céu é um lugar de repouso. Por ser um lugar intermediário entre o novo céu e a nova terra, sobre isso nós falaremos em outra ocasião, mas só para entendermos, o novo céu e a nova terra é um lugar de muita atividade. Porque lá as pessoas estarão com corpo e alma. Mas o céu atual, onde está o trono de Deus, onde estão as almas com Deus, é um lugar de descanso. As almas não estão dormindo, mas estão descansando. E estão aguardando o dia do juízo final. Foi dito isso para elas. Aguenta mais um pouquinho aí. Repouse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, a notícia de Deus é mais ou menos assim, eu tenho uma boa e uma má. Né? Mais ou menos, olha, está tudo certo com vocês, repousem aí, porque eu vou executar o juízo, a justiça sim, mas não agora. Só depois que o último mártir morrer. Só quando se completar o número daqueles que precisam ser mortos. Talvez um de nós. Talvez um dos nossos filhos. Alguém, quando o último dos mártires morrer por Cristo, então chegará a hora do juízo final. Até lá, as almas devem descansar, sabendo que está tudo bem com elas. Os crentes na terra devem descansar também, não se preocupando mais com aqueles que morreram. A ideia é essa. Não fique se recriminando. Não fique se martirizando em vida porque pessoas foram mortas por causa de Cristo. Supere isso. Entenda que isso passou. Entenda que essas pessoas estão lá no céu com Deus. E siga a sua vida vivendo seriamente o Evangelho. E então, como que num abreviar da história, chega o sexto selo, que já é o juízo final. O sexto selo é a primeira descrição clara no Apocalipse do juízo final, da irrupção final de Deus aqui neste mundo. E é por isso, e aqui vai mais um detalhe muito importante, se você quiser compreender o Apocalipse, você nunca deve ler o livro pensando que ele é uma sequência cronológica. Que começa no capítulo 1 e termina no 22, uma sequência cronológica de fatos, um evento depois do outro. Ele é um livro cíclico. Ele conta e reconta a mesma história. Conta e reconta várias vezes a mesma história. E nós
chegamos à conclusão de que ele conta e reconta 7 vezes a mesma história. E aqui nós já estamos na segunda vez que ele está fazendo isso. Porque a primeira, ele conta do capítulo 1 até o 3. E a segunda, do capítulo 4 até o 7. Que história? A história dos 6 selos. Porque o sétimo não é o que vem depois do sexto. O sétimo selo, como nós veremos, é recomeçar tudo de novo. Porque dentro do sétimo selo, ou depois do sétimo selo, surgem 7 trombetas, que recontam a mesma história. A história dos 6 selos, que vai de que período até qual período? Da ressurreição, da morte, da ressurreição, da ascensão de Cristo, ao juízo final. Essa história é contada e recontada 7 vezes no livro do Apocalipse. A história da vitória de Cristo na cruz, da sua subida ao céu, da sua ordem para pregar o evangelho em todo mundo, da morte, da violência, da fome, da tribulação, dos mártires que sobem ao céu, mas finalmente do juízo de Deus sobre o mundo. Veja, para finalizar, o 6º selo, versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Vejam aí, meus queridos, alguém sobrevive a esse tipo de evento? O sol se escurecendo, a lua virando sangue, as estrelas caindo do céu, o céu se enrolando, ele fala aí, o céu se recolheu como um pergaminho. Imagine a cena. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Isso aqui é a vinda de Cristo. É o retorno, é a segunda vinda de Jesus. Quando ele toca, seus pés tocam a terra e os montes pegam fogo. É a vinda gloriosa do Senhor. Pela primeira vez claramente anunciada. Mas a ênfase aqui está no julgamento dos perversos. Veja a descrição que vem em seguida no versículo 15. Os reis da terra, primeira classe. Os grandes, segunda classe. Os comandantes, terceira classe. Os ricos, quarta classe. Os poderosos, quinta classe. E aí vem a sexta, que é uma classe mesclada. Ele diz, todo escravo e todo livre. Porque na economia romana do primeiro século, havia o escravo e havia o escravo liberto. Porém, ele era considerado da mesma classe social. Ele não era um livre, assim, ele era um liberto. Um escravo que havia sido liberto. Por isso que aqui nós temos 6 classes de homens. E é interessante ver 6 classes de homens no 6º selo sendo destruídos por Deus. O número 6 em Apocalipse é o número do homem, até porque o número da besta é um triplo 6, e representa o juízo de Deus sobre o mundo, sobre a humanidade, sobre os homens pecadores. Essas 6 classes de homens, o que acontece com elas? Diz aí no versículo 15, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do quê? Da face daquele que se assenta no trono, o Pai, e da ira do Cordeiro, o Filho. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sobreviver? Quem é que fica em pé? Essa ideia. Quem desses poderosos, quem dessas classes grandiosas de homens, ou mesmo das classes mais baixas, mas que não são cristãos, mas que não são crentes, quem desses vai aguentar em pé? Quando Cristo retornar. Então,
o pedido das almas do quinto selo é atendido no sexto selo, que antecipa de forma gloriosa o juízo final. Portanto, os 6 selos narram que história? A história de Deus e do Cordeiro. Suas ações no mundo, desde a ressurreição de Cristo, a subida aos céus, e a sua ordem para pregar o Evangelho em toda a terra, passando pela tribulação, pelas mortes, passando pelos mártires, passando pela fome, pela violência, que acontece em todas as eras da igreja. E que provavelmente vão se intensificar. A ideia é que no finzinho, um pouco antes de Cristo voltar, tudo isso aconteça de forma intensificada. Tudo o que aconteceu durante todo esse período de 2000 anos. Então, no fim, se intensifica, se repete de uma forma brutal. Mas, ao mesmo tempo, também, o Evangelho é pregado de forma forte, incisiva. Há salvação, mas também há perseguição, e a morte, e a fome. E há almas subindo para o céu, e sendo recebidas lá, e aguardando o dia do juízo, até que venha o grande dia da ira deles. Portanto, o que nos ensina, de uma forma geral, o livro do Apocalipse? Nos ensina, meus queridos, que a vitória é certa, é garantida para o povo de Deus. Que nós somos, sim, mais do que vencedores. Mas isso não significa que não tenhamos que enfrentar tribulação, ou perseguição, ou até mesmo morte. Significa que somos mais que vencedores no Evangelho. No Evangelho no qual cremos. Ele é a vitória, ele é a garantia, ele é a certeza de que aconteça o que acontecer, nos acharemos no céu com Deus. E seremos livres, livres do grande dia da ira de Deus e do Cordeiro. Quando esses que rejeitam o Evangelho não terão onde se esconder. Olha o desespero. O desespero de dizer, cai sobre nós rochedos. Cubram-nos montanhas. Eles querem serem cobertos vivos para não ver, para não contemplar a ira de Deus. Inutilmente. Que não terão onde se esconder. Nos ensina algo importante também esta passagem. Deus nos deu o maior, o mais poderoso instrumento de vitória. O Evangelho. Abra a tua boca e eu encherei. O Senhor Deus diz ao profeta. Ele diz a nós, pregue a palavra. Quer seja oportuno, quer não. O poder de Deus que é o Evangelho dará sempre os seus resultados. Fala e não te cales. Deus disse para Paulo, tenho muito povo nesta cidade que você está. A garantia do sucesso da pregação do Evangelho é Cristo, o vencedor da morte, coroado nos céus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as verdades impressas de forma eterna na Tua palavra possam estar deste modo no nosso coração, arraigadas, alicerçadas, de maneira que nós, Senhor Deus, vivamos esse Evangelho na sua plenitude. Mesmo que tenhamos que pagar o preço disso, certos de que a nossa vitória e a nossa coroa não poderá ser tirada de nós. Fortalece, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.